Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. Senhor da vida, nosso querido Pai Celestial, quanta gratidão por nos acolher em teu coração, por ter cuidado em cada detalhe da nossa reencarnação, de agora estarmos aqui reunidos em pensamento para participarmos de mais um estudo junto dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, trabalhadores da seara de teu Filho Jesus, o nosso irmão maior, e nos nossos irmãos que já fizeram a passagem, que porventura estiver acompanhando o nosso estudo, que possam aproveitar o que será comentado durante o estudo e que algo venha tocar os sentimentos, não só o de vocês, mas o nosso também, porque com certeza a cada encontro algo nos toca e nos faz refletir o que estamos fazendo da nossa vida, como tem sido as nossas reações diante daquilo que vem ao nosso encontro. Que possamos lembrar de tudo que Jesus passou por nós quando veio à Terra. Que procuremos errar cada vez menos, que consigamos ser donos dos nossos sentimentos, para que quando algo vier
ao nosso encontro, que de nenhuma forma não nos desestabilize. Para isso, querido Jesus, precisamos continuar contando com o vosso apoio. E isso nós temos a certeza que temos do Senhor. A tua paz e o teu amor nos envolva hoje e sempre, querido Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em Eclesiástico, capítulo 28, versículo 21 e 22. A chicotada produz um ferimento, porém, a língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez, para quem entrou posteriormente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, que possamos realizar um bom estudo. Hoje estaremos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, este é o título. Então, quem é este próximo, Como Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. O próximo é aquele que está do nosso lado, é nosso irmão, é nosso parente, é o nosso colega de trabalho, são todos aqueles que caminham conosco, Nessa jornada evolutiva, nessa encarnação. Todos eles são os nossos próximos, E como a si mesmo, Como deveríamos nos amar, ou seja, deveríamos partir de nós mesmos, ou seja, cada um de nós deveríamos procurar conhecer a nós mesmos. Minha câmera está fechada? Não. Vocês estão me ouvindo, gente? Para mim está parecendo que está com a câmera e o microfone. Eu estou te ouvindo, sim. Não, é porque alguém falou aqui que minha câmera estava fechada. Desculpa. Ah, tá. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, o próximo, nós vimos que é qualquer irmão da caminhada, e como a si mesmo, ou seja, nós deveríamos partir do conhecimento de nós mesmos, procurando conhecer as nossas limitações, a nossa ignorância, a nossa necessidade de aprimoramento moral. E aí olhar para o nosso irmão como o nosso próximo, como um irmão comum, como nós, que também está na sua jornada evolutiva. Esse capítulo é um capítulo muito bonito, que Jesus vai falar sobre o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Se nós seguíssemos esses mandamentos, a humanidade seria muito melhor. E veremos isso, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Vamos ver a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e vamos ver as instruções dos espíritos sobre a lei do amor, sobre o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos, e uma pergunta que Kardec faz: deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, no livro Consolador, Emmanuel nos fala sobre essa passagem, como entender o amor a nós mesmos. O que Jesus quis falar sobre isso, segundo a fórmula do Evangelho. Então, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Então, todos nós deveríamos estar
orando e vigiando. Vigiando quem? A nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas ações, a necessidade que temos ainda de nos aprimorar, de abandonarmos certos vícios, né? O amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Não é no sentido egoísta, né? De amar a mim de uma forma egoísta, né? A egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, né, que é Jesus Cristo. Então, nesse sentido, né, de nos conhecermos, de nos autoeducarmos, de burilarmos, né, de nos estarmos burilando, né, em obediência às leis divinas, cumprir com os nossos deveres, né, como nós veremos aqui, que é uma responsabilidade de todo cristão. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Então, à medida que vamos, né, nos enchendo, nos iluminando, iluminamos também aqueles que estão ao nosso redor, né, através do nosso exemplo, né? Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a lei do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, essa pergunta é a 351 do livro Consolador, né, que nos explica como devemos entender o amor a nós mesmos, né, com a necessidade de nos autoburilarmos, de estarmos sempre, né, orando e vigiando. E aí vamos iniciar o nosso capítulo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo de 34 a 40. Em Mateus também nós temos, no capítulo 7, né, no item 2, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. Né? Então, fazermos ao próximo, né, aquilo que gostaríamos, né, que fizessem, né, como fôssemos tratados. Tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, fazer ao outro aquilo que gostaríamos. O que todos nós gostamos, né, queremos para nós? O respeito, a consideração, a misericórdia, o perdão, né, a fraternidade. Então, dessa forma também nós devemos tratar o outro, né? Tudo aquilo que queremos para nós, devemos também querer, né, para o outro, né? O outro aqui no sentido de que não só os nossos amigos, né, mas também aqueles que pensam diferente da gente, né? Porque é muito fácil amar aqueles que pensam como nós, né? Aquele irmão de caminhada, aqueles que têm uma sintonia, que pensam de uma forma parecida, de uma forma que, né, nos deixa felizes e satisfeitos, né? E
Mas Jesus também nos disse, né, que devemos amar os nossos inimigos, né, devemos perdoá-los, né, perdoar aqueles que nos ofendem, né, não uma nem duas, mas infinitas vezes. Nós veremos até depois, no próximo capítulo, sobre isso de amar os nossos inimigos. Lógico, quando Jesus fala isso, não vamos amar os nossos inimigos da mesma forma que amamos os nossos amigos. Mas é fazer o bem a ele, desejar o bem, se tiver a oportunidade de ajudá-lo, estar sim prestando essa ajuda, estar em oração, fazer sempre o melhor para ele. E em João, né, aqui na Bíblia, no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo de 20 a 21, Jesus nos diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus. Não, desculpa, gente. Eu amo a Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, né, não pode amar a Deus, a quem não vê. Né? Então, Jesus nos diz, né, que devemos nos reconciliar com os nossos adversários. Tá? Para amar a Deus, temos que amar o nosso próximo, temos que olhá-lo, né, com amor, com admiração, com carinho, fazer ao outro aquilo que gostaríamos, né, que fizesse. Em Mateus também, no capítulo 5, ele fala sobre isso, né, sobre o amor aos inimigos, né? Vocês ouviram em Mateus, capítulo 5, desculpa, gente, versículos de 43 a 48. E Jesus nos diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Né? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, devemos estar, né, praticando a lei do amor de uma forma incondicional, não só, né, com aqueles que nos amamos, que estão, né, que são próximos de nós, mas também com os nossos inimigos, né, aqueles que não querem o nosso bem, aqueles que pensam de uma forma diferente, com quem temos mais dificuldades. E no item 3, ele vai nos também falar sobre o reino de Deus é comparável a um rei que quis tomar contas dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem, e a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para ter o preso até pagar o que lhe devia. Então, ele foi perdoado, né? Tinha uma dívida maior, e o Senhor o perdoou. E ele, né, ao seu irmão, que lhe devia uma quantia bem menor, não quis agir da mesma forma.
Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 23 a 35. E ele nos diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quererias que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Olha, se nós agirmos da forma como gostaríamos que agissem conosco, nós nunca seríamos egoístas com aquele outro, não seríamos, não agiríamos de forma egoísta, de forma orgulhosa, ambiciosa, não o trataríamos não teríamos com ele raiva, nem rancor, nem ira. Então, os sentimentos negativos, eles seriam aplacados, Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com eles? Então, por isso a necessidade de nos conhecermos também, gente? De não estarmos apontando o erro do outro, Às vezes a gente tem desculpas para conosco, mas somos muito rigorosos para com os nossos irmãos. Então, nós devemos agir de uma forma mais benevolente, mais indulgente, procurando olhar as qualidades daquele irmão. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, porque aí estará matando em nós o egoísmo, o orgulho, a maledicência, o rancor. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, quando assim procedermos, teremos saído de espíritos imperfeitos que somos para espíritos mais perfeitos, Nós estamos caminhando para saindo desse planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde o mal não vai ter lugar, Então, temos que estipar de nossos corações, qualquer sentimento contrário à lei do amor, Eu também tinha anotado aqui no Livro dos Espíritos, na questão 876, só um minutinho. Que vai falar, está no capítulo 11, do livro 2º, da parte 3ª, que vai falar sobre lei de justiça, de amor e de caridade. E na 876, uma das questões é posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os espíritos respondem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Todos nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados,
Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então, na nossa consciência está gravado, né, as leis divinas, estão gravadas as leis. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, né, querer, né, para o outro aquilo que queremos para nós, agir com ele da forma como gostaríamos que tivesse, né, fosse, né, agissem conosco. O outro tópico é dar a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta o que quer que seja, porque nos homens não consideras pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa questão do tributo era muito importante para os judeus. Eles não aceitavam, né, não aceitavam bem ter que pagar esses tributos, né? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: De quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-se retirar. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 15 a 22. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 13 a 17. E ele nos diz: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que, em nenhum senso, teria, né, a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contava os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Né? E aí ele nos diz, para nós olharmos lá na introdução, o artigo Publicanos. Então, nós vamos ver que essa era uma questão importante, né? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes
do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existe em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas das vezes adquiriam, e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo, né? Para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como um publicano, né? Ou fala, rico como um publicano, com referência à riqueza de mau quilate, né? Que eles consideravam de adquirida de de um mau negócio, né? De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificuldades aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, e cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio não o pagamento dos impostos. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias. Então, os judeus tinham aversão aos publicanos por serem eles, né, os cobradores, né, terem entre eles os cobradores de impostos, né, e das taxas públicas. Entre os quais, né, entre esses publicanos, podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, por isso, essa versão também dos judeus aos publicanos, né? Por serem eles os cobradores das taxas e dos impostos que eles abominavam. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, se entender, porque essa daqui era uma questão da época, né? Como nós podemos entender isso hoje, né? Não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então, está entendendo-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, a gente pode entender que dai a César o que é de César significa o cumprimento dos nossos deveres, né? Em relação à família, em relação à sociedade, em relação às autoridades, são os deveres com que devemos cumprir. Ou devemos seguir, né, a lei civil vigente, devemos seguir as leis de trânsito, né? Sermos cidadãos responsáveis. Então, seria isso, dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. O que seria? Cultivar, né? Estarmos na vida material, né? Cumprindo com os nossos deveres, mas não esquecer de estarmos cultivando os valores, né, espirituais. Amando o próximo e praticando a caridade. Isso seria dar a Deus o que é de Deus, né? Estar cumprindo a lei divina, estar, né, respeitando o próximo, estar cultivando esses valores espirituais.
todos esses, né, comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual, né? E agora nós vamos ver as instruções dos Espíritos sobre a lei do amor. Nós vamos ver, são 3 mensagens sobre a lei do amor. Todas uma trazida por Lázaro, em Paris, 1862, outra trazida por Fénelon, Bordeaux, 1861, e a outra por Sanson, sei lá, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E aí, né, iniciamos com Lázaro. E Lázaro nos diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. Então, quando ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, ele está falando o quê? Do amor universal, né? Do amor irrestrito que devemos ter uns para com os outros, né? A família universal. E ele nos diz que, inicialmente, nós só temos os instintos. Depois, né, nós teremos as sensações e, né, depois, então, virão os sentimentos. E ele nos diz o quê? Que o homem, né, o que ele quis dizer? Que o homem primitivo, ele traz em si todos os instintos necessários, né, básicos, necessários ao seu processo evolutivo. Né? Inicialmente, só esses instintos. À medida que o homem vai evoluindo, né, através dos milênios, esses instintos vão se manifestando juntamente, né, com a inteligência, com a vontade e com a liberdade. Então, o homem vai se aprimorando, vai despertando, né, através das sucessivas encarnações, né, esses instintos vão se aprimorando. O homem passa a viver, né, na busca, né, das sensações que lhe trazem prazer, descartando, né, as sensações desagradáveis, né, porque ele ainda está ligado às percepções físicas. E só bem mais tarde começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual que lhe permite desenvolver sentimentos em relação ao próximo, né? À medida que ele vai se aprimorando, né, que ele vai desenvolvendo os sentimentos, então ele vai pensando mais, desenvolvendo sentimentos em relação ao próximo. Não só mais em busca do prazer, dos seus interesses, mas também desejando oferecer algo bom e prazeroso ao outro. Assim, os instintos, no decorrer de um longo processo evolutivo, atingirão um ponto, né, em que estarão os espíritos puros, totalmente sublimados. Então, os instintos dos espíritos puros estarão sublimados, porque o amor pleno, né, se constituirá no guia racional e sensível de todas as suas capacidades intelectuais e morais. Então, à medida que o homem vai se aprimorando, né, esses instintos vão se transformando em sensações e mais posteriormente em sentimentos, né? Então, ele começará a pensar no próximo. Continuando. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que ele quer dizer? Que a lei do amor, ela substitui o eu pelo nós. O homem, então, começa a pensar mais no todo, né? Como ele diz, é a substituição do eu para nós, do egoísmo para o altruísmo, pelo querer aos outros somente o que querem para si, numa fusão, ou seja, integração que leva os seres que amam a sentir as necessidades e os valores
dos outros, dos amados, né? Então, vai desenvolvendo esse amor, deixando de lado o egoísmo, né? E passando, né, o eu para passar para nós. Extingue as misérias sociais, quando os espíritos assim estiverem mais evoluídos, né? Esse amor, que é a marca dos espíritos puros, o qual estamos desenvolvendo em nós, ainda numa fase muito incipiente, muito inicial. Quando estiver mais presente o maior número de pessoas da humanidade terrena, transformará a Terra em um mundo melhor, sem miséria, sem exclusão social, econômica, educacional e moral. Então, o espírito estará mais depurado, né? Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo, porque ele pensa mais nos outros do que em si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então, né, a reencarnação vai nos dar a consciência, né, de que devemos, né, de que podemos nos aprimorar, né? Sabemos que não fomos criados ao nascer, né? Nem herdamos dos nossos pais, né, as características, né, o patrimônio intelectual e moral. Nós trazemos em nós, né, devido às nossas múltiplas encarnações, as muitas vidas que já tivemos, esse cabedal, esse conhecimento, né? Renascemos como nos fizemos em vidas passadas. Aqui estamos para continuar nossa evolução espiritual, retificando nossos erros, burilando-nos, reeducando nossos sentimentos, nossas emoções, aprendendo a usar no bem a nós, aos que conosco convivem e aos demais, essas qualificações intelectuais e morais que estamos desenvolvendo. Então, a reencarnação possibilita, né, que a gente, né, o nosso espírito vai se aprimorando. Nós sabemos que essa evolução ela não ocorre de uma hora para outra, ela é uma gradação, né? Vamos nos desenvolvendo, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas o espírito vai se desenvolvendo, né? Desenvolve a sua inteligência, né? E através das diversas encarnações, ele vai reconhecendo e se burilando, se autoeducando, né? E se transformando em espírito melhor, né? Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então, através das reencarnações, o espírito vai se aprimorando, vai se transformando, vai fazendo a sua reforma moral, né? Vai se elevando, para um dia ele chegar, né, a espírito perfeito, como assim Deus quer para cada um de nós, né? Ainda estamos distantes, mas, né, estamos a cada dia nos aprimorando. E ele continua: disse eu, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta aquele que predomina os instintos. Então, os instintos, né, eram mais próximos do espírito primitivo. E a meta é nos transformarmos em espíritos puros. Aqueles que têm mais instinto, ele diz que está mais próximo à chegada, ao espírito primitivo, né? A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isso é que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então,
Ele diz que temos que desenvolver, né, esses sentimentos, os sentimentos de amor ao próximo, os sentimentos de caridade, de benevolência, né, e sufocando os germes latentes, sufocando o quê? As vicissitudes, o egoísmo, o orgulho, a raiva, o rancor, né, as lutas, né, as brigas, né, as discórdias, né, procurarmos a fraternidade, né. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizadas aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, isso, né, é uma expressão bonita. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, temos que, né, tirar de dentro de nós todos os sentimentos ruins e negativos, né, as viciações, né, transformando-nos, né, num campo fértil, né, num campo de virtudes, né? Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Agora nós vamos ver a mensagem de Fênelon. E ele nos diz: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, né, dentro de cada um de nós, né, está a centelha sagrada, está, né, o fogo sagrado, como ele fala, né, esse amor. Né, todos nós somos capazes de amar, né? É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quando tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, o que ele quer nos dizer que qualquer ser humano, né, traz o amor dentro de si, que até a pessoa, né, mais vil, né, mais criminosa, ela tem, né, dentro de si a semente do amor, né? Ela ama, nem que seja um ser, uma coisa, alguma coisa ela ama, ela tem essa capacidade de amar, né? O amor está dentro de nós como uma semente, né, que precisa ser germinada. Há um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, ele está nos falando, né, desse amor que muitas pessoas têm, de repente, de amar, né, o outro ser humano, né, que se apegam a coisas, aos animais, às obras, né, à arte, tudo, né, e tem medo dessa relação do amor ao próximo, se apega mais, né, a esses instintos, né. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los, né? Então, sempre, né, todos têm esse germe, essa semente dentro de si, do amor, esse fogo, né, sagrado, como ele nos diz. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torne-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajuda a criatura a transpor o caminho encarpado e árido da existência humana. Então, através do amor, né, que ele fala aqui, que cresce, né, esse germe, o amor, né, se desenvolve,
né, com a moralidade e a inteligência, com o desenvolvimento desses, né? O homem aprende a amar, né? Transformando, conhecendo as afeições sinceras e duráveis. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos transforma, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Então, ele quer nos dizer que muitos, né, de nós, muitos espíritos, são apegados apenas, né, aos parentes mais próximos, aqueles que caminham do seu dia a dia. Tem dificuldade de entender, né, essa lei universal, de estender, né, esse amor por um círculo mais amplo, né, que acha que repugna a ideia da reencarnação, porque nós sabemos que nós temos a família espiritual muito grande. Então, não quer aceitar porque está preso só aquelas pessoas daquela encarnação, né? Não querendo partilhar, né, das simpatias, né, dos seus amores. Para praticar essa lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então, é uma tarefa longa e difícil, né? Amar, né, a todos indistintamente. Amar aqueles que nos contrariam, amar o malfeitor, amar, né, aqueles que nos querem mal, né, aqueles que temos dificuldade de relacionamento, né? Então, temos que aprender a amar de uma forma incondicional. É esse amor, né, que Jesus se refere. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Tem gente que tem orgulho, né, de família, de nacionalidade, né, de nome, né? Então, ele diz que só através da lei do amor, exercendo a lei do amor, que conseguiremos destruir o egoísmo que existe ainda dentro de nós. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. Então, quem é esse próximo? O próximo é a humanidade inteira, né? Devemos amar a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, como ele nos diz aqui, que o nosso mundo, né, está se transformando, né? Nós iremos para o mundo de regeneração e depois para o mundo mais ditoso. Nesses mundos não haverá lugar para aqueles que estão ainda predominando o mal, o egoísmo. Nós temos que estar no mundo regenerado, mas, né, com o sentimento do bem, né? Algum mal terá ainda, mas o bem tem que prevalecer. Temos que estipar do nosso coração o egoísmo, o orgulho, né, que nos afastará, né, que ainda nos tornará espíritos impuros, né? Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-vos, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes, né? Praticar o bem sempre, né?
sempre que tivermos oportunidade. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. Então, né, o amor verdadeiro destrói toda essa aridez dos corações, né, a secura, o endurecimento do coração. O amor é um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. Então, o amor, né, ele transforma, né, como ele diz aqui, fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações, que nós vimos que em todos os corações tem esse germe. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada no paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, né, queridos irmãos, eu vou parar com essa mensagem de Fênelon e continuaremos numa próxima oportunidade, né, com a outra mensagem sobre a lei do amor, né, e nós já podemos ver como é importante, né, estarmos tirando de nossos corações, né, todo sentimento contrário à lei de amor, né, que devemos estar praticando, né, as leis divinas trazidas pelo nosso Mestre Jesus, chamando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sabemos que é difícil, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, né, nós trazemos ainda, né, imperfeições morais, né, mas estamos aqui para nos aprimorar, para, né, nos transformar, né, fazer a nossa revolução, a nossa evolução moral, né? Para isso é necessário que a gente, né, olhe para dentro de nós mesmos, verifique, né, fazer um autoexame, como Santo Agostinho já falou, ver as nossas ações diárias, ver em que nós erramos, né, porque errar ainda é próprio de cada um de nós, mas devemos, né, reconhecer os nossos erros e tentar agir de forma diferente, né, tentar, né, nos transformar, nos conhecer, fazer o outro aquilo que gostaríamos, né, de receber também, né? Boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe. Vou chamar agora o hino e depois a nossa prece. Obrigada, tá, a todos. Obrigada, Marinês, né, pela prece linda, que falou também da reencarnação. Obrigada, Zé Martins, né, que falou sobre o versículo, como, né, que devemos tomar cuidado com a nossa língua, né, que podemos destruir, né, as boas palavras têm que estar sempre, né, nos nossos lábios, falar com brandura, com mansuetude, né, e com pureza. Obrigada. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o
o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E assim, querido Mestre Jesus, nós estamos muito gratos por mais essa oportunidade de estudo e de conversar com o Senhor. Te pedimos, querido Jesus, que ampare e dê o apoio necessário a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, pois sabemos que o Senhor sabe quando pedimos com respeito e compreensão do pedido, o Senhor envia a condição para melhor nos ajudar. Sabemos que para sermos ajudados é preciso também fazer a nossa parte e que possamos ajudar, nos apegando realmente ao que importa, que possamos nos apegar ao amor fraternal, nos apegar ao otimismo, à confiança que tudo tem como ser diferente, tem como mudar para melhor, que existe soluções com certeza. Isso, Senhor Jesus, sabemos, que não significa que não iremos passar pelas provações. Não, de maneira nenhuma, pois já amadurecemos um pouquinho para compreender a necessidade do resgate. O que temos que continuar a amadurecer é a aceitação das provas, procurando nos resignar e sermos cordatos na estrada que temos que percorrer. Mas com certeza, Senhor, com otimismo, com fé, com esperança, acreditamos que o fardo vai se tornar mais leve. Já sabemos que não vai adiantar continuar a deixar para depois o processo que precisamos passar hoje.
Que o Senhor Jesus possa estar junto a nós nessa caminhada, para nos sentirmos confiantes, hoje e sempre, que tudo vai dar certo com certeza. A tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja.